Você já ouviu falar do movimento das escolas novas, que surgiu no final do século XIX e se expandiu durante a primeira metade do século XX, principalmente em solo europeu? Já ouviu falar de Maria Montessori, Celestin Freinet, John Dewey, este lá nos Estados Unidos, Ferriere e tantos outros? Bem, se você está aí estudando ou já estudou história da educação e da pedagogia, passou por esse estudo. Mas você está sabendo que aqui no Brasil, nessa mesma época, mas pegando somente o século XX, a sua primeira metade e a sua segunda metade, nós tivemos um educador brasileiro, escola novista, e que aqui no Brasil implantou o conceito da escola nova, o realizou não apenas na teoria, mas na prática. E você sabia que esse educador é praticamente um desconhecido nas faculdades de pedagogia? Estamos falando de Anísio Teixeira, que foi secretário de Educação, criador do projeto da Escola Parque, um dos fundadores da Universidade de Brasília, um homem que viajou pelos Estados Unidos, foi amigo de John Dewey, viajou pela Europa, trocou correspondência com vários educadores europeus do movimento da Escola Nova e que nos deixou diversos livros escritos. Você já mergulhou na vida e obra de Anísio Teixeira? Sabe o que ele pensava? Vou trazer aqui para você uma das suas frases, um dos seus grandes pensamentos. Anísio Teixeira nos dizendo: educar é crescer, e crescer é viver. Educação é, assim, vida, no sentido mais autêntico da palavra. Ele não concebia a escola como algo estático, formal, em que professor ensina, aluno aprende. Não, de jeito nenhum. A escola Parque funcionava como hoje, por exemplo, funcionam as chamadas escolas inovadoras. Oficinas, grupos de pesquisa, de trabalho, uma dinâmica totalmente diferente, em que o professor, na verdade, era um orientador dentro desse processo. Processo que se ligava à vida. Ele não concebia a escola apenas ensinando língua portuguesa, matemática, história, geografia e assim por diante. A vida tinha que estar presente na escola e os alunos serem preparados para compreender a vida e saber atuar nela, inclusive como transformadores para um futuro melhor. Anísio Teixeira defendeu a democracia. Anísio Teixeira nos legou um trabalho belíssimo que repercute até hoje. Mas no final da sua vida, disseram que por causa dessas ideias, ele queria implantar aqui no Brasil a educação comunista. O filho dele, em entrevista, disse assim: papai chegava do trabalho, via as notícias e comentava conosco o que tinha acontecido com ele durante o dia e dizia assim: vejam só, estão aí me acusando de que eu quero implantar aqui no Brasil a educação comunista. Conheço muito a educação, mas não conheço essa educação comunista, é a única que eu não conheço, que eu não sei que educação é essa. Eu quero implantar uma educação democrática, participativa, que dê autonomia aos alunos, que forme bons cidadãos e que a escola não seja
aquela coisa engessada, bancária, mas que seja um ambiente de ampla participação de todos os seus agentes, os professores, os alunos, os coordenadores, direção e assim por diante, inclusive os pais. Então ele nos legou este pensamento belíssimo. Educar é crescer, crescer é viver, educação é, assim, vida, no sentido mais autêntico da palavra. E como educação é vida, a escola precisa ser viva e trabalhando em conjunto com a família, realmente educar, formar as novas gerações para que elas possam fazer uma nova humanidade. Esse é verdadeiramente Anísio Teixeira, da Escola Parque, da Universidade de Brasília e de tantas ideias e ideais sobre educação. Deixemos as novas gerações crescerem, colocarem para fora o seu potencial, que saibam viver, respeitando também os direitos dos outros, e que a escola seja uma instituição viva, pulsante, alegre, de participação, uma verdadeira comunidade educacional. Esse era o sonho de Anísio Teixeira.